Doutora, eu queria começar contigo pelo começo. Então, o porquê da mudança de carreira? Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao episódio de estreia do AraCast, o podcast do Instituto Ara. Meu nome é Andréia Baraldi, sou diretora e fundadora da instituição. E hoje, no episódio de estreia, a gente está trazendo a doutora Juliana Zorzella. Doutora Juliana Zorzella, nossa coordenadora da harmonização orofacial. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, fico muito feliz com o convite e em participar, principalmente da estreia do podcast. Doutora, eu queria começar contigo pelo começo. Então, o porquê da mudança de carreira? Por que a harmonização orofacial? Em 2016 foi quando eu comecei a migração para a parte da harmonização orofacial. Era um momento em que eu não estava mais feliz dentro da odontologia, da ortodontia, a qual eu exercia. Então, eu venho esses 8 anos, mais ou menos, trabalhando, me especializando dentro da harmonização e consigo hoje, há 4 anos, trabalhar exclusivamente dentro da área que eu estou apaixonada, enfim, há 4 anos me dedicando exclusivamente. Então, na época, foi por troca mesmo, transição, por insatisfação, por não reconhecimento e por trabalhar demais. E hoje, os alunos, eles buscam justamente isso, né? Uma melhora de vida, uma melhora de qualidade de vida, e foi isso que eu busquei na época. Doutora, vamos voltar um pouquinho no tempo, quando você optou por essa mudança, por essa transição, o que te fez optar na instituição que te formou, por exemplo? O que você buscava? O que você precisava que a instituição te oferecesse? Eu buscava muito a questão de pacientes. Claro que eu busquei também conhecer quais professores que eu estava tendo os cursos, as aulas. Então, fiz vários cursos para me aperfeiçoar, conhecer muitas técnicas, mas principalmente isso, conhecer quem estava me dando, né, quem estava ministrando aquele curso para mim, e se teria pacientes que eu pudesse praticar, ter a segurança em ter a prática clínica, digamos assim, para trazer para o meu consultório. Perfeito. Quando a gente fala de prática clínica, a gente tem um acesso muito grande a casos clínicos. Uhum. Vamos puxar um gancho daí. Lá no começo, qual foi o teu caso clínico que tirou o teu sono? A primeira boca que eu fiz, primeiro preenchimento labial. Fiz o primeiro preenchimento labial da minha irmã. Então, eu fiz o curso num final de semana, no outro fim de semana eu fui fazer o preenchimento dela, aquela semana inteira, não dormi de nervosa, preocupada, planejando, estudando, tudo que poderia me trazer segurança para entregar justamente um bom resultado, mas com muita segurança, porque a gente, dentro da harmonização é isso, não é só você entregar um bom resultado, mas você tem que ter segurança naquilo que está fazendo. Então, na época foi o dela, meu primeiro preenchimento. Quando a gente fala do primeiro cliente, a gente tem um carinho muito especial. Uhum. Quando você voltou a trabalhar quando você iniciou, a trabalhar com a estética, o que mais te toca? O que te faz ter certeza que você escolheu a profissão certa? Olha, eu sempre digo que eu me redescobri dentro da minha profissão. O meu olho voltou a brilhar, junto com o olhar da minha paciente. Porque é nítido quando você faz um procedimento, quando você faz uma toxina, um preenchimento, um bioestimulador, essa paciente volta depois. O cabelo dela tá diferente, a maquiagem, ela tá diferente, ela se transforma. Então, a gente não transforma o paciente externamente, ele acaba mudando também por dentro, eleva a autoestima, muda o paciente como um todo. Então, o nosso papel ele é muito importante também nessa questão. É trazer a paciente de volta a se olhar no espelho. Perfeito, doutora. Quando a gente fala de tratar o paciente, de ter esse contato muito mais cuidando da beleza, cuidando da autoestima, quais são as principais queixas que você tem em consultório hoje? Hoje, queixas de paciente, mas eles são linhas de expressão, o envelhecimento, né? Gerenciar esse envelhecimento, a queda da face, né? Então, a flacidez, o lábio mais fininho. Hoje eu trabalho com uma harmonização mais que a gente chama de full face, trabalhar todos os aspectos da pele, rosto, camadas.
Então, gerenciar esse processo de envelhecimento, trazer para esse paciente um processo de rejuvenescimento, mas sempre com naturalidade. Doutora, eu vejo que nas tuas harmonizações tu tem um cuidado muito para a linha muito natural. Um cuidado muito mais voltado a realce e não em transformação. Qual a tua opinião hoje sobre essa máquina de xerox que a gente tem hoje na harmonização facial? Todo mundo muito igual, todo mundo muito parecido. O que você pensa sobre isso? Então, Juliana, acabo não curtindo muito essa questão de copia e cola, porque eu acho que não funciona para todo o rosto. A gente precisa individualizar os procedimentos, a gente precisa individualizar o plano de tratamento de cada paciente, principalmente porque o maior medo que eu vejo hoje dentro do consultório é esse. Eu não quero parecer que eu fiz, eu não quero mostrar para as pessoas que eu fiz, eu só quero mostrar que eu estou bem, que eu estou saudável, que o meu rosto ele vem melhorando com o passar do tempo. E não elas trazem fotos dizendo, eu não quero esse aspecto mais quadrado, eu não quero esse rosto muito cheio. Então, eu só trago à tona, digamos assim, e o meu paciente, ele já reconhece isso dentro do Instagram, das redes sociais, que eu promovo esse rejuvenescimento, mas sempre focando na melhora e não na transformação. Não é uma transformação que eu digo, né, a pessoa ela acaba se transformando, ela melhora, os aspectos da face melhoram, mas ela não vai transformar, digamos, mudar o RG, né? Então, vai melhorar nessa característica. Vamos voltar um pouquinho para a parte acadêmica. O que você acha que o profissional da área da harmonização precisa... Vamos ranquear os 3 principais tópicos de domínio de um profissional, de um bom profissional harmonizador. Principal, assim, o top 1, conhecimento anatômico. É fundamental. Depois você conhecer o que está fazendo, os produtos que você está utilizando, reologia, qual é o mecanismo de ação desse produto e depois saber tratar qualquer intercorrência que você possa ter, né, do procedimento, que ninguém está imune, ninguém está livre disso. Então, são as 3 coisas que você precisa estar, assim, 100% alinhado para ter uma vida profissional com ética e muita... destreza, digamos assim, sem ter problemas. Doutora Juliana, dito isso, eu queria que você nos dissesse como você se posiciona hoje em relação a um mercado tão competitivo, às vezes, muitas das vezes, muito desleal. Como você busca hoje gerenciar teus clientes? Como você busca se diferenciar no âmbito mesmo da harmonização orofacial? Eu busco sempre estar estudando, estar atualizada. Tanto é que hoje eu ainda estou cursando o meu mestrado, estou finalizando agora a parte do mestrado, porque a harmonização eu sempre digo que é um caminho sem volta. É um caminho que só segue, só estuda, se dedica e cada vez mais a gente precisa estar se aprimorando, porque como é uma crescente, né, a estética vem crescendo cada vez mais, então a gente precisa sempre estar atualizando. Daqui 30 dias já tem produtos novos, tecnologias novas, e a diferença do mercado é você trabalhar com muita ética profissional, ter o conhecimento, entender o que está acontecendo com aquele teu paciente, entender o que ele busca para poder entregar um bom resultado. E muita segurança no procedimento. Eu acho que o mercado ele cresce, tem muitos profissionais atuando, claro, dentro da estética, mas também tem muito paciente, tem paciente para todo mundo, e o paciente vai buscar quem ele mais se identifica. Então, eu acredito que público, né, paciente tem para todo mundo. Perfeito, doutora. Eu queria voltar contigo, vamos falar um pouquinho de intercorrências? O maior medo de qualquer profissional da área da estética são as famosas intercorrências. Quando você se depara com uma situação dessa, que às vezes não é tanto nem sobre técnica, muitas vezes é da anatomia da pessoa, alguma reação, enfim. Como você lida com a frustração do paciente em relação a intercorrências? Intercorrências em si, a gente sempre vai ter efeitos adversos
de acordo com o procedimento que a gente vai fazer. Então, pode ser um edema um pouquinho mais exagerado, pode ser uma assimetria, isso a gente não tem como prever antes de fazer o procedimento. Mas eu acho que se você amparar o seu paciente, estar ali disponível, estar do lado dele para socorrer, para ajudar e reverter essa situação, eu acho que tudo se encaminha perfeitamente, digamos assim. Tudo tem um tempo para você agir, para você não ter um problema maior dentro de uma intercorrência, uma obstrução ou um início de necrose, digamos assim. Você tem um tempo para agir. Então, quando você faz o procedimento, você precisa estar entrando em contato com esse paciente. Não é só o momento da aplicação, é o pós também. É o que você vai fazer no depois desse procedimento que vai dizer com que o decorrer, né, dessa intercorrência. Saber como medicar, saber como tratar. E isso a gente precisa estar 100% alinhado e conhecer a dinâmica dos procedimentos. Doutora Juliana, eu também quero voltar um pouquinho na tua base acadêmica. Uhum. Hoje, no Instituto Ara, tu é uma das professoras mais queridas. Como você se vê sendo professora? Da onde surgiu esse desejo? Da onde que brotou essa desenvoltura? Olha, perfeita pergunta. E por incrível que pareça, eu jamais diria que eu seria professora. Porque quando eu fui apresentar meu TCC da faculdade, eu passei mal muitas vezes por nervosismo, por estar na frente das pessoas. Eu não apresentava trabalhos na faculdade, nem na escola, por vergonha. Enfim, talvez não fosse a minha hora de estar ali na frente. Mas com o tempo, a harmonização me trouxe isso. Eu recebi um convite para ministrar aulas em 2020. E eu disse, nossa, não é possível. Não acho que eu não vou dar conta, porque eu tinha muita vergonha. Muita mesmo. E hoje em dia, eu estou no mestrado, estou finalizando meu mestrado, estou dando as aulas e estou tendo reconhecimento principalmente dentro da instituição. Então, as coisas, os caminhos foram se abrindo. Eu acho que era para ser. E gosto muito de dar aula, gosto de fazer a troca, gosto de compartilhar com o aluno o que eu levei anos para conseguir construir, os caminhos, as pedras que eu tive que retirar do meio do caminho e para facilitar a vida do aluno. Então, hoje, realmente eu sou professora. E gosto muito do que faço, porque ajuda, auxilia e faz meu aluno a crescer cada vez mais. Doutora, quando a gente fala de ensinar, eu vejo que tu tem um carinho muito grande, tu tem um acolhimento, realmente é do mestre essa proposta, esse perfil. E deixa eu te perguntar, hoje, se você pudesse falar alguma coisa para a Juliana, lá do início, o que você falaria? Calma, que vai dar tudo certo. Porque a gente, quando começa, a gente acha que tudo vai ser assim, rápido. Ah, eu vou fazer hoje e amanhã eu já tô no auge. E não é bem assim, ele é um processo construtivo, ele é dedicatório, tipo, tu precisa se dedicar, se abdicar de muita coisa, finais de semana, família, muito estudo, muitos cursos para que a gente consiga crescer. Então, eu diria para mim de antigamente, calma que tu tá no caminho certo, continua estudando, focando, que tu vai chegar onde tu almeja. Quando tu te projeta para frente, o que falta ainda para você conquistar? O que falta ainda para a doutora Juliana ficar completa? Nossa, o que falta para eu ficar completa? Sinceramente, hoje em dia, olha, eu digo, tendo saúde, eu acho que eu consegui já tudo que eu conseguiria. Claro que a gente sempre quer mais reconhecimento, quer, né? Mas eu acho que eu lutei tanto para chegar onde eu tô aqui hoje e acho que eu tenho, né? Graças a Deus eu tenho tudo que eu preciso. E o que eu, digamos, que eu precisaria, que eu pediria é manter a saúde para continuar trabalhando cada vez mais. Que eu amo trabalhar mesmo, amo ensinar e preencher. Então, eu só pediria saúde para continuar. Doutora, quando a gente vai voltar agora para o mercado atual,
Vamos falar de tecnologias. Eu sei que é uma paixão também tua. Muito. Tudo que envolve. Tudo que envolve harmonização. Quando a gente fala de tecnologias, qual é o peso dessas tecnologias hoje dentro? Porque eu vejo que muitos alunos se apegam muito na parte de injetar. Somente injetar e não tem acesso, ou não querem ter acesso, ou tem um preconceito em relação às tecnologias. Eu gostaria que você desmistificasse um pouquinho as tecnologias. Eu acho que é muito na questão de acreditar na tecnologia, é ver o resultado. Mas hoje em dia nós temos a crescente da harmonização, ela é para o caminho da tecnologia. A tecnologia ela vai caminhar lado a lado aos preenchedores e cada vez mais a associação das duas vai se tornar mais presente dentro do consultório. Então, precisa estar alinhado as duas coisas, precisa ter o domínio das duas coisas, porque tem pacientes que buscam a parte dos injetáveis e tem os pacientes que buscam a parte das tecnologias, que não tem a parte de agulha, para pacientes que têm muito medo. Então, a tecnologia, ela vem para nos suprir, digamos, também essa parte de pacientes. Mas as duas coisas, elas precisam estar alinhadas. Quem não tiver alinhado e antenado nas tecnologias, com certeza vai ficar para trás. Quando a gente... eu vejo muito pela postura, né, em relação a essa restrição. Hoje, se você pudesse escolher uma para sempre trabalhar, o que tu ia trabalhar sempre? Em relação a tecnologias. De tecnologias? Uma única tecnologia? Top, sim, para a doutora. O que a doutora mais ama? Eu ficaria Lavian e microfocado. Então, esses seriam os teus xodós. Laser de túlium, né? Que a gente fala, não é o Lavian mas laser de túlium e microfocado. Adoro. É que eu adoro também ando laser. Então, gosto de bastante. Todas as tecnologias, eu acho que cada uma, ela não substitui a outra. Ela trabalha numa camada específica de pele ou numa região específica. Então, você pode associar todas as tecnologias, todos os procedimentos juntos para ter um resultado melhor. E aí, eu queria entrar com você em um assunto um pouquinho mais delicado. Hoje, a gente vê algumas polêmicas, entre aspas, em relação à harmonização facial de produtos. A gente sabe que tem produtos que não devem ser trabalhados. Por que você acha, lá no teu interior, que isso é sucumbido? Por que o profissional aceita trabalhar com isso? Qual é o conselho que você daria para esse profissional que, de repente, teve um acesso a esse produto, a esse material, que, por algum motivo, ele acha que poderia trabalhar com um tipo de material que é sem Anvisa, ou nada. Então uma hiperdiluição, ou algo do tipo? As pessoas buscam, a gente vê dentro da harmonização, assim como tem profissionais de excelência, existem os profissionais que buscam o caminho mais rápido. Eu digo muito isso em aula. O caminho rápido para crescer é o mesmo caminho rápido para descer. Então, você vai ter um problema, apenas um problema. Eu sempre digo, é tão difícil você construir um nome, você criar um caminho de ética dentro da profissão e por um pequeno deslize, por, digamos, às vezes R$50 a mais que você vai ganhar de lucro naquele paciente, você acaba prejudicando a sua carreira como um todo o seu investimento, toda a ética profissional que você tem que ter para fazer aquilo dar certo. Então, eu acho que escolher produtos sem Anvisa, produtos com data de validade vencida, que acabam, né, as pessoas acabam tendo acesso, toxinas vencidas, falsificadas. Então, hoje em dia tem muitos produtos de fácil acesso, porém que o barato sai caro. Então, hoje você pode estar economizando, você pode ganhar muito dinheiro em cima disso, mas pode ter certeza que a conta ela vai voltar, ela não fecha. Porque em algum paciente vai ter a resposta diferente do que a gente espera que tenha, né? Ou uma toxina não dura. Então, o objetivo é você manter aquele paciente com você e não só atende e vai embora, né? Você manter a fidelidade daquele paciente. Então, você tendo um produto de qualidade, uma diluição correta, você vai fazer com que aquilo ali tenha muita segurança, tanto para você quanto para o seu paciente, e uma durabilidade também adequada.
A gente vê muito isso em prostituição de mercado, infelizmente. E aí a gente vai entrar na parte de precificações. A gente sabe em relação a concorrências, que nós temos concorrências, mas é sempre importante a gente frisar. Quando o produto é muito barato, alguma coisa tem. Então, a gente fala sempre para os nossos alunos tentar cuidar o nome. Eu acho que o nome, o que a gente faz, o nosso diploma, não pode ser rasgado. Então, ter esses cuidados sempre é muito importante. Vou falar exatamente o que eu falo em aula. Eu disse, olha, vocês não acharam o diploma de vocês no lixo. Então, se valorize. Eu digo, tu não estudou de graça, tu investiu, tu teve finais de semana estudando, dias. São anos para se preparar para chegar até atender um paciente. É a faculdade que você faz, é odonto, enfermagem. Hoje em dia é uma gama gigantesca dentro da estética, né? Então, eu digo, você precisa estar pronto para entrar para essa área. Agora, para simplesmente você se perder no meio do caminho, não faz sentido. Então, se valoriza, o paciente também vai começar a te valorizar mais. Porque eu sempre digo, se 10 cobram, um exemplo, R$1.000, por que uma única pessoa que cobra 400 está certa? Então, tem que ter... é essa única pessoa que está certa ou são as 10 que estão dentro do valor adequado do mercado? Então, busca sempre, não é se desvalorizando que você vai conseguir trazer mais pacientes para conseguir crescer dentro da profissão. Perfeito, doutora. Se você pudesse elencar 3 tópicos como conselho para alunos, quais seriam? Olha, estudar, estudar e estudar. Exatamente. Eu acho que não tem outro caminho para crescer e para trabalhar com segurança se não for o estudo. E sem conteúdo raso, né? Sem conteúdo raso. Sem aquela coisa, fiz fim de semana e já tô pronta para fazer todos os procedimentos. Assisti uma aula no YouTube e tô pronta. Não que a internet hoje não traga conhecimento, mas é um conhecimento a mais. Você precisa estar pronto na prática para buscar essa parte. Minha humilde opinião, né? Você precisa estar 100% pronto para aprimorar, para aperfeiçoar, para entender. Você vai olhar o vídeo e dizer, entendi o que ela está fazendo. Do que simplesmente você... Um formato mais consultivo, né? Isso, construção de técnicas, né? Digamos assim. Que reprodução de técnica qualquer um reproduz. Todas as pessoas reproduzem técnicas, mas entender o porquê e o que aquilo vai estar gerando no nosso paciente é o que faz a diferença. Doutora Juliana, saindo um pouquinho da doutora e indo novamente para a professora. Quando você foi convidada para montar a pós-graduação pelo Instituto Ara, quais foram os pontos que você quis trazer? O que você fez questão de trazer? Qual é o tempero da doutora Juliana nesse cronograma? Eu faço todos os desenvolvimentos, os planejamentos do curso, seja ele a residência intensiva, a especialização, eu faço tudo como eu gostaria de ter feito. Aquilo que eu sinto falta dentro do consultório e o que vai deixar o nosso aluno pronto para atuar no teu consultório. Então, eu sempre desenvolvo um assunto, seja ele teórico, prático, o decorrer das técnicas, para justamente trazer muita segurança para o aluno e que ele realmente vai precisar dentro do consultório. Doutora, já que você falou de pós-graduação, né, da especialização e da residência intensiva, qual a diferença dos dois? A intensiva, a gente vai conseguir fazer, justamente como o nome já fala, residência intensiva em harmonização orofacial, são 7 dias para transformar a vida do nosso aluno. Deixar em 7 dias ele pronto para atuar em consultório, com técnicas de toxina, preenchimento, bioestimuladores, fios de PDO, tecnologia. Então, isso vai fazer com que ele já em 7 dias consiga transformar financeiramente a sua vida profissional.
Já a parte da especialização em harmonização são 12, 13 meses que a gente vai ter de preparação desse aluno, um conteúdo mais profundo, então transformando o nosso aluno num especialista. Doutora Juliana, a gente está indo já para a parte final do AraCast. Primeiramente, eu gostaria de te agradecer por ter topado participar do primeiro programa. E antes da gente finalizar, eu queria que você deixasse uma reflexão sobre a tua trajetória, sobre a tua vida dentro da harmonização orofacial. Eu que agradeço pelo convite, adorei participar, fico muito feliz e honrada mais uma vez em poder participar do primeiro programa. E a primeira reflexão que eu digo, que sempre utilizo, é que quando eu migrei para a harmonização, eu transformei não só a vida do meu paciente, né? Vim para transformar a vida do meu paciente, mas também acabei transformando a minha vida. Me reencontrei, me redescobri dentro da harmonização e hoje eu posso dizer que eu trabalho com muito amor, com muita paixão todos os dias. Muito obrigada, doutora. Mais uma vez, obrigada a todos que nos acompanharam. Até o próximo episódio.